Vamos dar continuidade à nossa série, A Glória de Cristo na Vida da Igreja, a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós iniciamos esta série mês passado, tivemos 4 pregações. Os versos 1 e 2, uma pregação, os versos 3 a 6, outra pregação, os versos 7 a 10, outra mensagem, e no domingo retrasado, os versos 11 até o verso de número 14. Então nós tivemos a conferência missionária domingo passado, e agora vamos dar continuidade a partir do verso de número 15. Aqui nós temos este costume de pregar livros inteiros da Bíblia, para você que está nos visitando. Então nós pregamos livros inteiros da Bíblia, e isso tem sido abençoador para nós como povo de Deus. Então hoje nós vamos tratar dos versos 15 a 23, a exposição dos versos 15 a 23. Eu peço que você acompanhe com atenção, com interesse, a leitura da preciosa e santa palavra do Senhor. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, como teu servo orou há pouco, que o Senhor abençoe agora a pregação da tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz, é inspirada, é inerrante, é suficiente, é eficiente. E nós, ó Deus, povo do Senhor, carecemos tanto dos teus santos ensinos. A tua igreja, ó Deus, só pode ser encorajada na palavra, através da palavra do Senhor, na ação do teu Santo Espírito nos nossos corações. Por isso o Senhor fala conosco, e também, Senhor, as crianças que subiram, e também aqueles que nos acompanham pela transmissão, fala ao nosso coração. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é o mês em que nós celebramos o aniversário da nossa igreja. Estamos celebrando 73 anos de organização. Ainda que, como foi falado pela manhã, o trabalho tenha começado aqui no século XIX, eu ia falar século XVIII, no século XIX, reverendo Mariotto? No século XIX, mas foi em 1951 em que a igreja foi organizada. E quando nós vamos cumprimentar alguém pelo aniversário, como que nós dizemos? Nós dizemos assim: parabéns. Parabéns, nós dizemos assim, que Deus, nós somos gratos a Deus pela sua vida, nós dizemos assim, que Deus continue abençoando a sua vida. Não é assim que a gente fala? Nós somos gratos a Deus pela sua vida e desejamos que Deus continue abençoando a sua vida. Essas são as palavras que em geral eu uso quando eu vou parabenizar alguém por ocasião de um aniversário. Somos gratos a Deus pela sua vida e que Deus continue abençoando a sua vida. E é curioso, irmãos, percebam que o texto que nós acabamos de ler, é exatamente isso que Paulo está fazendo. Ao escrever aquela igreja lá em Éfeso, que hoje é a atual Turquia, depois de Paulo ter passado um período considerável pregando, ensinando lá naquela cidade, passam-se alguns anos, 3, 4 anos, e Paulo agora preso, e ele escreve àqueles irmãos. Uma igreja que, longe de ser perfeita, aliás, não há igreja perfeita, porque ela é composta, ainda que ela tenha como cabeça alguém que é santo, ela é composta por pecadores. O corpo de Cristo é formado por pessoas pecadoras. E então, ainda que aquela igreja, aqueles irmãos efésios não fossem perfeitos,
Era uma igreja abençoada por Deus. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos, dando graças a Deus pelo que Deus havia feito, estava fazendo na vida daqueles irmãos, e vemos Paulo orando em favor daqueles irmãos para que eles pudessem ainda continuar sendo edificados e santificados. O resumo da mensagem desta noite, irmãos, é exatamente esse. Devemos ser gratos a Deus pelo agir do Senhor na vida da sua igreja. E devemos continuar orando pela igreja do Senhor, para que através do seu Espírito Santo, Deus continue a nos dar do seu conhecimento, Deus continue através do seu poder a nos fortalecer e nos encorajar. Querem texto mais propício para o aniversário da nossa igreja? Então é sobre isso, irmãos, que nós trataremos nesta noite. E nós veremos isso, queridos, em duas partes. A primeira delas é: devemos ser gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida da sua igreja e através da sua igreja. Olhe comigo novamente, a partir do verso 15, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Percebam, irmãos queridos, o apóstolo Paulo, então, depois de, no início, e nós vimos um parágrafo extenso, né, no mês passado, nós vimos dos versos 3 a 14, esse parágrafo extenso que nós dividimos em 3 sermões, e o que nós vimos neste parágrafo extenso foi o apóstolo Paulo lembrando aqueles cristãos o agir do Senhor, o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, o Deus que nos predestinou para Ele, para a sua glória, o Deus que em Cristo nos adotou e nos fez agora ser parte da família dele. E por que eu estou dizendo nós? Porque esta carta, ainda que direcionada, né, primordialmente aos crentes efésios, ela é a carta para a igreja do Senhor Jesus de todas as épocas. Então nós aprendemos, queridos, acerca da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus que em Cristo nos escolheu, nos fez seus filhos, o Deus que nos santifica, o Deus que nos sela com seu Santo Espírito para Ele. Nós aprendemos tudo isso a olharmos para esse extenso parágrafo dos versos 3 até o verso 14. E agora, ao olharmos para o verso de número 15, nós vemos Paulo dizendo o seguinte: olha, eu recebi notícias a respeito de vocês. Ele conhecia aqueles cristãos, ele havia passado, né, cerca de 3 anos em Éfeso, e ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito. E aí, como eu disse, ainda que não fosse uma igreja perfeita, Paulo passa a relatar as bênçãos de Deus, o agir do Senhor na vida deles. Ele diz assim: tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo, ele ouviu a respeito daqueles cristãos coisas que alegraram muito o coração deles. E percebam, Paulo não diz assim: eu ouvi a respeito de como a igreja cresceu. Não, Paulo não está grato a Deus simplesmente pelo crescimento da igreja. Não que o crescimento da igreja não seja motivo de gratidão, mas há muitas igrejas que simplesmente incham. Igrejas que crescem, mas não crescem no poder de Deus, no conhecimento de Cristo, na glória ao Senhor. Igrejas que apenas crescem numericamente. Paulo não está impressionado ou grato a Deus pelo simples crescimento da igreja. Paulo não fala a respeito da ação social da igreja. Eu sou grato porque eu fiquei sabendo que é uma igreja que tem assistido a todos em Éfeso, ainda que seja motivo de gratidão, uma igreja operante, uma igreja atuante, uma igreja abençoadora no que diz respeito a questões sociais, mas é mais do que isso. Paulo é grato a Deus pela fé que aqueles irmãos tinham em Jesus Cristo e pelo amor que eles tinham pelos demais irmãos. Fé em Cristo e amor pelos irmãos. Paulo está demonstrando a sua gratidão pelo fato de que a fé em Cristo e o amor aos irmãos evidenciavam que eles de fato pertenciam à igreja verdadeiramente de Cristo. Era uma igreja verdadeiramente cristã. Porque a igreja pode ter nome de cristã, igreja de Jesus Cristo, tal. Uma igreja pode se denominar cristã, mas se os membros dessa igreja não têm fé única e exclusivamente em Cristo, e não há amor entre os irmãos, que é, na verdade, uma evidência da fé, porque a fé sem obras é morta, mas a evidência da verdadeira fé em Cristo é, de fato, este amor, né, entre os irmãos.
não é uma igreja verdadeiramente cristã. Paulo identifica, através da fé que eles tinham em Jesus Cristo e o amor que eles tinham entre eles, evidência de que era uma igreja verdadeiramente de Cristo. E percebam, irmãos, Paulo não está dizendo assim, olha, eu quero parabenizar vocês, porque olha, vocês têm tido uma fé, parabéns pela fé que vocês têm, parabéns pelo amor que vocês têm. Paulo diz que ele era grato, ele dava graças a Deus. Percebam, irmãos, por que é que Paulo, ele dá graças a Deus? Porque há tanto a fé que aqueles efésios tinham em Cristo, quanto o amor que eles evidenciavam e exercitavam entre eles, era fruto da graça, do poder de Deus na vida deles. Percebam, irmãos, que ainda que eles não fossem perfeitos, Paulo vê essas evidências e Paulo menciona a fé que eles tinham no Senhor Jesus. A fé que eles tinham no Senhor Jesus não era resultado dos méritos deles. O reverendo Mariotto até falava pela manhã na classe de catecúmenos, depois que ele conheceu a fé reformada, quando ele ouvia alguém dizendo assim, eu abri o meu coração para Cristo, era isso mesmo? Eu aceitei a Jesus, e ele logo ia dizendo, não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou você. E sim, é verdade, né? A gente pode falar, ele dizia, não, eu aprendi a falar de forma mais amorosa, né? Isso. Mas, irmãos, quantas pessoas acreditam nisso? Eu abri meu coração para Jesus, eu aceitei a Jesus, eu dei um lugar, porque há uma mensagem que diz assim, dê uma oportunidade para Jesus. E aí eles pegam um texto lá de Apocalipse, Jesus dizendo, né, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. E vejam, Jesus está falando a uma igreja, não a gente não convertida. Aquele texto fala de santificação e não de salvação. Então não, Jesus não é um pedinte que está à porta do seu coração, implorando para que você dê uma chance a Ele. Então quando você dá uma chance, você diz com orgulho, eu abri o meu coração para Jesus e eu dei uma chance para Ele. Não, você era um pecador perdido, miserável, caminhando a passos largos para o inferno, mas a graça de Deus o alcançou. E é por isso que você crê. Então a fé que eles possuíam em Jesus era obra do Senhor. Se você olhar um pouquinho aí à frente, no capítulo 2, olhe comigo o que diz os versos 8 e 9. Paulo diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E aí ele complementa e diz, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isso não vem de vocês. Um comentarista bíblico chamado William Hendricks, ele observa que aqui tanto a graça quanto a fé está dentro deste isto. Nem a graça, nem mesmo a fé vem de nós. Paulo continua e ele diz, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E Paulo conclui dizendo, não de obras, não é pelos seus méritos, para que ninguém se glorie. Quanta gente achando que pôde produzir a própria fé em Jesus e com isso se gloria. Eu criei em Jesus, foi uma obra minha. Mas, irmãos, quando nós entendemos que a fé é um dom de Deus, quando nós entendemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, aliás, é isso que Paulo diz no capítulo 2, adiantando um pouco, né, a respeito das demais pregações, mas vejam, ele começa o capítulo 2 dizendo, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você estava morto, como você poderia crer em Cristo se você estava morto espiritualmente? Vocês já viram um morto? Dizer assim, olha, vê aí para mim um prato de comida, eu estou com fome, eu quero um copo d'água. Né? Se você tiver num velório isso acontecer, provavelmente você vai sair correndo. Né? Por que o morto não sente fome, não pede comida, não sente sede? Porque ele está morto. E alguém espiritualmente morto não deseja Cristo. Jesus chega a dizer, vocês não querem vir a mim para ter vida. Porque para desejar a Jesus é preciso receber primeiro o quê? Vida. Alguém que está morto, para poder desejar a Deus, ele precisa receber vida. A pessoa morta nos seus delitos e pecados não deseja a Deus. Se não for o agir do Espírito Santo vivificador, a pessoa não vai desejar ao Senhor. Percebam que ainda no capítulo 2, um pouco mais à frente, no verso 4, Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. É por isso, irmãos, que Paulo dá graças a Deus, pela fé que os efésios tinham em Jesus Cristo.
porque é resultado da obra, do amor, da graça, da misericórdia no Senhor. Então, queridos, nós precisamos ser gratos a Deus, porque se nós cremos no Senhor, é obra do Senhor. Se esta igreja é uma igreja que crê em Cristo, é uma igreja que exalta a Cristo, é uma igreja que louva a Cristo, é uma igreja que serve a Cristo, é porque Deus foi gracioso para conosco. Então, no aniversário da nossa igreja, nós não parabenizamos a nós mesmos dizendo como nós somos bons, como nós merecemos, né, louvor e glória por crermos no Senhor. Não, nós nos prostramos diante do Senhor e dizemos: Senhor, graças te damos, porque aprove ao Senhor alcançar gente como nós, que antes estava morta, gente que estava morta, mas agora tem vida. Como diz Pedro lá em 1 Pedro, capítulo 2, vocês que antes não eram povo, mas agora são povo. Vocês que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia de Deus. Somos gratos a Deus, queridos, por seu grande amor e misericórdia, que fez com que fôssemos alcançados. Ele, como nós vimos nas pregações passadas, como nós vimos no verso de número 4, antes da fundação do mundo nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Se você crê em Cristo, é porque Deus o escolheu. Se você crê em Cristo, é porque Deus, antes da fundação do mundo, o que nós chamamos, né, dessa aliança, a aliança da redenção, Deus, a aliança da graça da redenção, Deus resolveu te salvar. E é por isso que Ele te deu vida, e é por isso que Ele te deu a fé, e é por isso que hoje você pertence a Cristo. Agradeça a Deus por isso, seja grato pela vida dos seus irmãos, pela ação salvadora do Senhor na vida dos seus irmãos. Seja grato, dê graças a Deus por esta igreja, dê graças ao Senhor, porque foi Ele quem nos deu, nos alcançou com a sua graça e nos fez crer. E percebam, Paulo, ele continua, depois dele mencionar a fé, ele diz na fé no Senhor Jesus, ele diz: e do amor para com todos os santos. Do amor para com todos os santos. Percebam, irmãos, que o amor que eles tinham para com o povo santo, em toda parte, aliás, a Nova Versão Transformadora traduziu assim, e do amor para com todos, o amor que eles tinham para com o povo santo e por toda parte, também era fruto do quê? Da graça de Deus. Ah, irmãos, nós não amamos o nosso irmão porque nós somos pessoas boas. Olha, eu preciso ser parabenizado porque eu sou uma pessoa que ama. Você só ama porque o amor do Senhor primeiro atingiu o seu coração. Porque, como nós cantamos ainda há pouco, né? Da bondade do Senhor, da misericórdia, da fidelidade do Senhor. Nós só amamos, queridos, porque Ele nos amou primeiro. Lá em 1 João, capítulo 4, nos versos 7 a 8, João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por que é que João, um discípulo amado, ele diz assim para os crentes: amem uns aos outros? Ele diz assim: porque você pertence a Deus. Se você conhece a Deus, inevitavelmente você vai amar. É claro que este amor, no processo de santificação, ele vai sendo aperfeiçoado, porque às vezes a gente tem dificuldade de amar, não é verdade? Ah, eu acho que eu não sou crente porque eu não consigo amar fulano de tal. Não, você é um crente em desenvolvimento. Mas se você não consegue amar ninguém, então acho que você não é crente não. Você precisa avaliar se você pertence ao Deus que é amor. Porque João, ele continua, ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bem, pensem comigo, irmãos queridos, se quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, quem ama é porque conhece a Deus. Quem ama é porque pertence a Deus, e só ama porque conhece a Deus e pertence a Deus. De forma que nós podemos dizer que tanto a fé quanto o amor vem do Senhor. O amor de Deus. Lá em 1 João 4, um pouco mais à frente, no verso 19, João diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo dá graças a Deus pelo amor que aqueles irmãos tinham por todos os santos de Deus, porque foi Deus quem os capacitou. Lá em Romanos, o mesmo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, sabe por que você é capacitado a amar? Sabe por que você ama pessoas que talvez você nem saiba como você consegue amar?
é porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Quando nós olhamos Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo vai tratar do fruto do Espírito, ele começa dizendo, mas o fruto do Espírito é, a primeira característica do fruto do Espírito qual é? Amor. Então, porque o amor é fruto do Espírito, nós amamos porque o Espírito Santo nós temos o Espírito Santo e o amor de Deus já foi derramado em nós. Paulo, meus irmãos, não está aplaudindo aqueles irmãos efésios, e sim dando graças a Deus pela ação de Deus na vida deles e através da vida deles. Ao celebrarmos, irmãos, os 73 anos de organização da nossa igreja, nós damos toda a glória a Deus, porque se temos servido ao Senhor, se esta igreja tem sido uma igreja adoradora, é a graça do Senhor. Se nós temos aqui reunidos gente que crê em Cristo, é porque a graça do Senhor alcançou, o Deus que nos escolheu. Se nós temos aqui o amor fraternal, que sem dúvida alguma precisa ser aperfeiçoado, nós precisamos crescer em amor, é verdade. Mas se nós já nos amamos, é porque o amor de Deus já foi derramado em nós. Porque o Deus que é amor nos tem capacitado a amar. E é por isso que nós temos que ser gratos a Deus. A salvação é a obra do Senhor. E todo o avanço do povo de Deus é devido à mão do Senhor. Irmãos queridos, toda firmeza doutrinária, todo amor cristão é fruto da graça do Senhor nas nossas vidas. Sejamos gratos por isso. A Deus toda a glória. Devemos ser gratos a Deus pelas evidências que nós vemos da ação dEle na vida do seu povo, na vida da sua igreja, na vida desta igreja, nas nossas vidas. A Deus toda a glória. Mas percebam, irmãos queridos, que depois de Paulo dar graças ao Senhor, pela ação do Senhor, as evidências do agir do Senhor na vida dos efésios, e nós damos graças ao Senhor pelas evidências da ação do Senhor nas nossas vidas, o apóstolo Paulo passa a interceder por eles. E nós aprendemos, queridos, que devemos também interceder por nós mesmos, devemos interceder pela igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, que foi alcançada pela graça do Senhor, continua precisando, dia após dia, da graça do Senhor. O Senhor que nos alcançou e nos salvou, como nós vimos no verso número 4, aquele que nos escolheu, Ele nos escolheu nele para sermos santos. E é por isso que Paulo vai não somente agradecer, mas orar por eles. A segunda coisa, então, que nós aprendemos, irmãos, é essa: nós precisamos continuar orando ao Senhor. Nós que somos gratos ao Senhor pela ação do Senhor em nós, devemos continuar orando pelo povo do Senhor, para que Deus continue a nos aperfeiçoar em santificação. Olhem comigo a partir do verso de número 17. Ele diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Percebam, irmãos, além de agradecer a Deus pela fé que os efésios tinham no Senhor Jesus, e pelo amor que eles tinham pelo povo de Deus, obras do Senhor na vida deles, percebam aqui que Paulo pede a Deus por algo muito importante para a vida deles. Ele pede a Deus para que eles continuem crescendo. Olhem comigo novamente o verso 17, Paulo pede por aperfeiçoamento espiritual daqueles cristãos. Quando nós lemos as palavras aqui no verso 17, ele diz: peço a Deus que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Esse espírito de sabedoria e de conhecimento, dessa revelação, do pleno conhecimento dEle, não é que eles não tinham o Espírito Santo. Nós vimos, irmãos, nos versículos 13 e 14, que os crentes já receberam o Espírito Santo. No final do verso 13 ele fala: receberam o Espírito Santo da promessa. E no verso 14 ele diz: o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo já havia dito que nós somos selados com o Espírito Santo. Então, se nós já somos selados com o Espírito Santo, por que é que Paulo está pedindo aqui novamente, como se ele estivesse pedindo para que eles tivessem o Espírito Santo? Não, aqui, meus irmãos, a questão é: nós que já temos o Espírito Santo, nós que já conhecemos a Deus, nós precisamos continuar para conhecer mais e mais. Eu gosto muito de um hino que diz assim: mais de Cristo eu quero ter.
seu conselho receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão mais de Cristo, porque é isso, não é que nós não temos a Cristo, mas nós precisamos mais de Cristo, não é que o povo de Deus não tem o Espírito Santo, mas nós precisamos da plenitude do Espírito Santo, não é que já somos santificados, é que nós precisamos continuar crescendo à semelhança de Cristo. Daí Paulo falar do Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo, meus irmãos, está aqui pedindo para que Deus dê a eles sabedoria espiritual, entendimento para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Afinal de contas, é isso que nós precisamos. Nós que já fomos alcançados pela graça do Senhor, que já cremos em Cristo, nós precisamos continuar com toda a confiança nele. Como é que você pode crescer na confiança de Cristo? Tendo mais do que Paulo pede aqui, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, que Deus faz através do Espírito Santo, através do estudo da sua palavra. É por isso, irmãos, que nós temos aqui o costume de pregar a Bíblia, nós ensinamos a Bíblia, nós ensinamos na escola bíblica dominical, temos pregação expositiva no culto da manhã, no culto da noite, estudo bíblico na quinta-feira, e ainda é pouco, nós precisamos mais e mais, porque através, queridos, da ação do Espírito Santo, no estudo da sua palavra, e não é algo meramente intelectual, mas é um conhecimento que vem da mente e desce para o coração, no sentido que nos leva a atitudes práticas, que nos levam, em outras palavras, a sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. E sim, irmãos, é isto que Paulo está pedindo em favor daqueles crentes, e é isso que devemos orar em nosso favor, em favor da igreja do Senhor, não somente aqui a igreja local, mas pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Eu vejo às vezes gente orando, dizendo: Senhor, abençoa o teu povo, abençoa para que o povo tenha conforto. Não, Paulo não está orando por conforto. Nem mesmo Paulo está orando para que eles não fossem perseguidos, não que não devamos orar. Aliás, Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades, pelos reis, para que possamos viver vida tranquila no sentido de em paz, sem perseguição. Mas o mais importante, irmãos, não é uma vida de conforto. O propósito do Senhor para a sua igreja é, de fato, fazer da sua igreja cada vez mais parecida com Cristo. E é por isso que Paulo pede, por espírito de sabedoria e de revelação, todo convertido precisa crescer espiritualmente. Não existe essa de, olha, eu cheguei aqui num nível espiritual, pronto, chegou, agora eu posso dar uma tranquilizada aqui, porque eu cheguei. Não existe isso. Nós, irmãos, estamos sempre em crescimento, e se não há crescimento, alguma coisa está errada. Nós precisamos, irmãos, continuar crescendo, precisamos de sabedoria espiritual, entendimento, para termos uma percepção mais profunda do significado do Evangelho. Um comentarista bíblico, novamente citando William Hendricks, ele diz assim: uma percepção mais profunda do significado do Evangelho e uma visão mais clara da vontade de Deus para as nossas vidas. Para quê? Capacitando-nos em todo o tempo a fazer uso dos melhores meios de se alcançar o alvo elevado, a saber, a glória do Deus triuno. Nós precisamos então, queridos, deste conhecimento, desse espírito, como Paulo diz aqui, né, da revelação do poder de Deus, para que glorifiquemos mais ainda a Deus. Esse é o nosso grande propósito. Senhor, que esta igreja esteja cada vez mais capacitada a viver para a Tua glória. Que esta igreja, que os membros dessa igreja sejam cada vez mais capacitados a serem mais parecidos com o Teu amado Filho Jesus e vivam para o Teu inteiro agrado, para a Tua glória. É isso que Paulo pede. E vejam no verso 18, ele diz assim: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Iluminar os olhos do coração. É curioso porque na Bíblia a ideia de coração não é esse órgão que fica, esse músculo que fica bombeando o sangue, né, no nosso corpo, não. Na Bíblia o coração é o núcleo, é o centro do ser humano. É a fonte dos sentimentos, a fonte da nossa razão, é a fonte da fé, a fonte das palavras, a fonte das nossas ações. É por isso que Davi, no Salmo 51, depois de confessar o seu pecado a Deus, depois de pedir por perdão, purificação, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que o coração do problema,
Ok, André? O problema do coração. André está acostumado a ouvir nos estudos de quinta-feira, né? O coração do problema é o problema do coração. Então, queridos, o Espírito Santo, ele age no nosso coração. Fora da obra do Espírito Santo, os olhos do coração são cegos. O coração, sem a obra do Espírito Santo, o coração é cego. E por isso as pessoas precisam de duas coisas: do Evangelho e da percepção espiritual. E, queridos irmãos, é o Espírito Santo que realiza esta obra de iluminação dos olhos no nosso coração. É por isso que Paulo ora, pedindo para que eles tivessem o coração iluminados. Ele opera nas pessoas um novo nascimento, ele vai dissipar as neblinas da nossa ignorância, as nuvens dos nossos desejos pecaminosos, egoístas. Deus faz isso através do Espírito Santo e Paulo ora por isso. Deus, meus irmãos, através do Espírito Santo, Ele imprime em nós tristeza pelo pecado. É Deus que causa isso através do Espírito Santo e a fé que opera pelo amor. É por isso que Paulo ora por iluminação do coração. Então, queridos, nós, povo de Deus, nós precisamos continuamente desta iluminação espiritual do coração, assim como aqueles crentes efésios precisavam. A igreja presbiteriana de Jundiaí, os membros dessa igreja precisam dessa iluminação do coração. A igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, precisa disso. E Paulo prossegue no verso 18, dizendo, para que saibam, e aí ele vai mencionar três coisas. A primeira delas é, qual é a esperança da vocação de vocês? Irmãos, Paulo fala de saber qual é a esperança da vocação. Há algumas traduções que usam a expressão do chamamento, do chamado, esperança do chamado. Precisamos constantemente ser lembrados que nós fomos vocacionados por Deus. Nós, como igreja do Senhor, e veja como isso é encorajador. Nós fomos chamados por Deus, recebemos o chamado externo, a chamada vocação externa, pelo convite do Evangelho, que foi aplicado aos nossos corações pelo Espírito Santo, produzindo o chamado interno. Você ouve a palavra, é o chamado externo. Isso, através do Espírito Santo, ele causa o chamado interno, a vocação interna. E eu creio, irmãos, sinceramente, que é sobre esta vocação interna que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, que é produzida pelo Espírito Santo em nosso coração. Então, queridos, isso nos leva a uma esperança que está fundamentada nas promessas infalíveis de Deus. Você pode ter esperança do seu chamado, esperança da sua vocação, porque isto, queridos, está enraizado na ação do Senhor. E é preciso lembrar que aqueles crentes efésios, eles viviam numa cidade onde havia o templo, né, um grande templo, considerada uma das maravilhas do mundo antigo, de uma deusa, né? E a deusa Diana, e eles precisavam, ou Artemis, e eles viviam em meio a toda aquela idolatria, e as pessoas acreditavam que aquela deusa possuía algum tipo de poder, e colocavam a esperança naquela deusa. É uma esperança falsa, e o que vai nos encorajar não é colocarmos a esperança em nós mesmos. E mais uma pergunta que eu faço para você é, em quem você tem colocado a sua esperança? Nós lemos ainda há pouco o Salmo 33, em que o salmista fala que nenhum rei pode se salvar pela sua força. Não adianta confiar no cavalo que é forte, não adianta confiar em nada humano. E ele diz, mas nós, teu povo, esperamos no Senhor. Onde está a sua esperança? É esperança no fato de que você foi chamado por Deus. Foi Ele quem te chamou. Se no mundo antigo e em Éfeso havia essa falsa esperança, na falsa deusa, para os crentes, contudo, há uma esperança verdadeira, porque Deus, como nós vimos nos versículos anteriores, Ele nos escolheu, Ele nos adotou em Cristo. Este é o chamamento, o chamado, a vocação do Senhor. Nós somos escolhidos por Deus, adotados na família da fé em Cristo, e esta é uma viva esperança, porque nada pode mudar isso. Os irmãos se lembram das palavras de Paulo lá em Romanos 8, final de Romanos 8?
Porque nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso chamado, a nossa vocação vem de Deus, nós pertencemos a Ele, então nada pode mudar isso, por isso que Paulo fala desta gloriosa esperança. Paulo ora para que a igreja possa usufruir toda a riqueza espiritual. Irmãos, quantas vezes nós estamos desanimados, porque parece que nos esquecemos dessas verdades bíblicas. Pertencemos a Deus, fomos chamados por Deus, fazemos parte da família da aliança, isso deve encorajar você. Mas aí a pessoa fica pensando, não, mas e o governo? Mas e a situação financeira? Mas e se isso acontecer, e se aquilo? E fica com medo, e fica ansioso, e fica deprimido. Falta de encorajamento no Senhor. Os irmãos percebem o que Paulo está fazendo aqui? Ele está encorajando aqueles cristãos. E a palavra do Senhor hoje está nos encorajando na viva esperança do chamado do Senhor. Deus nos chamou para a liberdade e para a paz. Deus nos chamou para o sofrimento e para o reino da glória. Tudo isso estava na mente do Senhor quando Ele nos chamou. O texto continua, percebam, ele fala sobre essa esperança da vocação de vocês, e ele continua e diz, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A nova versão transformadora, a Bíblia NVT, traduziu assim, e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Paulo faz menção da rica e gloriosa herança que Ele deu à sua igreja, ao seu povo. Aí talvez você se pergunte, mas que gloriosa herança é essa? Lá em Colossenses, que é considerada carta gêmea, de Efésios, alguns chamam de carta gêmea dessa carta de Efésios, lá no capítulo 1, verso 27, Paulo escreve, a estes, ou seja, os santos de Deus, o povo de Deus, Deus que quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, a esperança da glória. Paulo vai usar esses mesmos termos de Efésios lá em Colossenses, e ele fala sobre a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, a esperança da glória. Irmãos queridos, o maior tesouro que nós podemos ter neste mundo não são coisas materiais, é ter o Senhor deste mundo, que é Cristo. O maior tesouro é Cristo. Ele, meus irmãos, é o maior tesouro. E o maior tesouro que o Senhor deste mundo tem, não é este mundo, mas o seu povo, a sua herança. A igreja de Cristo, irmãos queridos, é a herança dele. E você tem valorizado a igreja do Senhor? Tem gente dizendo assim, eu não preciso de igreja. Igreja é um lugar cheio de gente falha, é verdade. Igreja é um lugar de gente imperfeita, é verdade. E você também é imperfeito. Mas ainda assim, é o tesouro do Senhor, a herança do Senhor. E é um lugar de bênção, é um lugar, meus irmãos, onde somos abençoados, onde adoramos a Deus, onde crescemos à semelhança de Cristo. A igreja é uma grande bênção que você não deve negligenciar. Você tem valorizado a igreja, o povo de Deus. Você tem amado os seus irmãos, você tem orado pela igreja. Fazer parte do povo de Deus, da herança de Cristo é uma bênção. Não negligencie isso, lembre-se disso. E no verso 19, Paulo fala sobre sabermos também qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. A suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. É o poder, meus irmãos, salvador e santificador de Deus. É o poder de Deus, não somente que nos salvou, mas que nos sustenta e nos santifica. Você precisa saber mais disso. É isso que vai te encorajar, é isso que vai fazer diferença na sua vida, todos os dias da sua vida. Você tem orado em favor da igreja, tem orado pedindo pela santificação da igreja. Paulo está orando por aqueles irmãos, rogando para que o Senhor continue santificando, sustentando, abençoando aqueles que foram chamados, aqueles que pertencem a Deus. E Paulo pede por santificação, e é isso que nós devemos desejar nas nossas vidas. E percebam, irmãos, para nós terminarmos, o apóstolo Paulo continua encorajando aqueles cristãos. E Paulo vai falar mais a respeito desse poder. Olhem comigo a partir do verso de número 20. Paulo vai dizer assim, que Deus, Ele exerceu esse poder em Cristo,
ressuscitando dentre os mortos. Olha que interessante, irmãos, ao falar sobre esse poder, o poder que nos salva, o poder que nos santifica, Paulo vai dizer que esse poder foi exercido na ressurreição de Cristo. Eu fico pensando, Paulo poderia citar qualquer outra ressurreição, a de Lázaro, ou alguma ressurreição que é mencionada no Antigo Testamento, mas Paulo cita a ressurreição de Cristo. É o poder da ressurreição. O mesmo poder da ressurreição, já pararam para pensar nisso? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, o poder de Deus, é o poder que está sobre a igreja do Senhor, é o poder que está sobre a sua vida. Então você pode viver com coragem, não achando assim, eu sou uma pessoa muito capacitada, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande, eu sou uma pessoa... Não. Você pode viver com encorajamento, olhando para Cristo e sabendo que o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, é o poder que opera na sua vida, para que você possa enfrentar as tentações. E não dizer assim, usando o exemplo que o pastor Marioto deu de manhã, eu não tenho como não mentir, não. Põe na classe de catecúmeno, o senhor deu exemplo. É um jovem que procurou a ele e disse assim, pastor, ora por mim, faz uma oração forte, para que eu deixe de mentir. Então faz uma oração forte por mim. O pastor disse não, que você precisa tomar vergonha na cara e buscar Deus, porque não é um espírito maligno que está fazendo você mentir, que ele diz, eu não consigo parar de mentir, não. É você, o problema é você, é o seu coração. Então, queridos, como é bom saber que o mesmo Espírito, o poder de Deus, que ressuscitou a Cristo, é o poder que está sobre a sua vida, para que você consiga vencer a mentira, para que você possa vencer as tentações, para que você possa ter o encorajamento dia após dia, enfrentando situações difíceis, enfrentando pessoas difíceis, enfrentando dificuldades e sofrimentos. O poder da ressurreição de Cristo está sobre a sua vida. O que você precisa é buscar mais ao Senhor e confiar no Senhor. E Paulo não somente faz menção deste poder, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, mas ele diz assim, e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. A ideia de sentar à direita nas regiões celestiais é uma figura de linguagem para indicar autoridade. Jesus, meus irmãos, recebeu toda a autoridade. Aliás, ele mesmo disse lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus está à direita de Deus Pai, ou seja, indicando aqui autoridade, força, indicando glória. O poder, meus irmãos, que exaltou a Cristo, é o poder que está sobre a vida da igreja, para que a igreja continue servindo com fidelidade ao Senhor e glorifique ao Senhor. E Paulo continua, meus irmãos, e fala que é o poder, meus irmãos, que fez Jesus sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, é o poder que fez com que Jesus tivesse toda a autoridade, nos céus e na terra, sobre todos, em todos. É este poder que opera na vida da igreja. Eu penso que por vezes nós falhamos por não fazermos uso desse poder, por não buscarmos mais desse poder. E não é um poder para você se aparecer, não é um poder para que você chamar a atenção, mas é um poder para que você possa ser o marido que você deve ser, a esposa que você deve ser. É um poder que capacita você, que tem filhos e que tem dificuldade na criação dos filhos, para criar os seus filhos na correção e disciplina do Senhor. É o poder para te ajudar, você que é filho, a ser um filho obediente, que honra pai e mãe. É um poder para fazer com que você seja fiel a Deus, e fiel ao seu cônjuge, e fiel às suas convicções. É este o poder em Cristo. E como é maravilhoso saber que este poder que Jesus tem sobre todas as coisas, você pode buscar a este Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, para capacitá-lo a viver a sua vida dia após dia. Você tem buscado a Cristo? Paulo faz menção da ressurreição, a ascensão de Cristo, a glória de Cristo, para nos lembrar que nós em Cristo temos tudo o que nós precisamos. Aí você fica dizendo assim, mas eu não consigo. Ora por mim porque eu não consigo. Busque a Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Nós temos que é Cristo, que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Aí o autor aos Hebreus, não sabemos quem escreveu Hebreus, e o autor aos Hebreus então vai dizer, nos acheguemos junto ao trono da graça, a fim de que encontremos, que alcancemos a graça, a misericórdia,
naquele que tem todo o poder, que é Cristo. Você tem buscado a Cristo? Você tem buscado capacitação em Cristo para viver a sua vida? E então Paulo conclui no verso de número 22 e 23 dizendo: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vejam, irmãos, Jesus tem toda a autoridade, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Senhor, Ele é o noivo da igreja. E quando a gente lê aqui sobre a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, a ideia aqui não é que Jesus dependa da igreja, de forma alguma. Cristo, em sentido algum, pode depender da igreja, nem ser completado pela igreja. Ele é Senhor sobre tudo, Ele é autossuficiente, todo-poderoso. Mas em que sentido então Paulo está dizendo da igreja, esta plenitude, né, de Cristo? Como esposo, Jesus é incompleto sem a esposa. Como videira, ele não pode pensar nele sem os ramos. Como pastor, ele não pode vê-lo sem suas ovelhas. E também como cabeça, ele encontra a sua plena expressão em seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o Senhor agindo neste mundo. O que nós vimos na exposição de Atos, lembram-se? É o Senhor Jesus, mesmo tendo subido aos céus, continuando a salvar, a fazer diferença e fazendo isso na igreja e através da sua igreja. Irmãos queridos, nós aprendemos nesta noite, nós vemos aqui o apóstolo Paulo agradecendo a Deus por aquilo que Deus já havia feito e estava fazendo na vida dos cristãos. Você tem sido grato a Deus pela fé que Ele nos deu, pelo amor que deve ser aperfeiçoado? Nós vemos aqui Paulo intercedendo em favor dos cristãos, dos efésios, e nós devemos também orar, dizendo: Senhor, continue a iluminar os olhos do nosso coração, continue, Senhor, a nos dar mais do Senhor, que possamos conhecer mais ainda o Senhor, através do Teu poder. Continue, Senhor, a nos fortalecer no Senhor, este poder maravilhoso que temos em Cristo. A igreja, ela pode ser considerada o povo mais rico do mundo e com mais poder, não em nós mesmos, mas as riquezas e poder que nós temos em Cristo, aquele que é todo-poderoso, aquele que é suficiente e aquele que deseja nos abençoar. Queridos irmãos, nós temos tudo o que nós precisamos como igreja de Cristo, naquele que é o nosso Senhor. Busquemos a Ele para a sua glória.